Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Sua empresa opera no contexto de supply chain? Se não, como saber mais sobre este assunto? Supply chain é a expressão em inglês para cadeia de suprimentos. Esse conceito envolve desde a fabricação até a entrega do produto ao cliente final. Por abranger diversas etapas, é importante entender melhor e conhecer a importância desse processo. Dada a complexidade de se organizar esses processos dentro da intrincada rede que compõe a cadeia de suprimentos, é preciso conhecer a fundo tudo o que a envolve. Entra aí os meios de produção, impostos, taxas e outros elementos fundamentais, como, por exemplo, pessoas. Operar em cenários cada vez mais complexos é o desafio que as empresas atualmente devem estar preparadas. Cadeia de suprimento é o tema do programa de hoje. O objetivo da gestão da cadeia de suprimentos é aprimorar a eficiência e a competitividade da empresa, atuando em processos internos como planejamento e previsão do equilíbrio entre oferta e demanda, tempo dos ciclos de produção e dos inventários, busca por fornecedores de matérias-primas, fabricação da mercadoria, armazenamento da mercadoria, entrega, devolução da mercadoria pelo consumidor, se necessário, retorno pelo serviço de atendimento ao consumidor e identificação da necessidade de melhoria no processo. A gestão da cadeia de suprimento engloba 3 eixos: processo de negócio, tecnologias, práticas e iniciativas e sistemas, organização e pessoas. Então, a gestão da cadeia de suprimento tem como objetivo a serem alcançados a rapidez do processo, a entrega rápida e segura, o atendimento assertivo da demanda, diminuir custos do processo, dentre outros. Operar em cenários cada vez mais complexos é o desafio que as empresas devem superar e devem estar preparadas para antecipar demandas e mitigar riscos. Bem, já falamos aqui sobre a complexidade de cenários que as empresas têm que atuar nos dias de hoje. Isto implica em gerir toda a sua cadeia de produção de forma eficiente. E cadeia de suprimentos vai muito além da logística. Ela é composta de documentos, matérias-primas, informações, equipamentos, pessoas, insumos, fornecedores e meios de transporte. Então, para falar sobre este tema, estamos aqui recebendo no estúdio 2 convidados especiais, que é Vera Martins, consultora de recursos humanos, e Carlos Jorge Taborda, que é gestor do programa de fornecedores da FIEMA, o PDF. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Negócio na Pauta, Carlos Jorge, Obrigado. Vera. Obrigado. Bem, quando se fala de supply chain, o entendimento inicial é de que se está falando de processo de logística. Mas, na verdade, se está falando em dar mais eficiência e eficácia às empresas para elas serem mais competitivas. Então, como é que isso está sendo feito nas organizações do ponto de vista de fornecedores e pessoas? Carlos Jorge e Vera. Deixa a Vera começar. Não, pode começar. Queria te ouvir. Arthur, primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre cadeia de suprimentos, porque é nisso que o PDF trabalha, né? Desenvolvimento de fornecedores, tem total sinergia com o tema. E assim, cada vez mais as empresas têm percebido, principalmente as grandes organizações têm percebido, que para elas conseguirem entregar um bom produto, um bom serviço ao consumidor final, elas necessariamente dependem de um bom fornecedor, de uma boa cadeia de suprimentos. Até porque tem uma máxima dentro do mercado que diz que um bom produto pode gerar até uma boa matéria-prima, pode gerar um bom produto final ou um produto final ruim, dependendo do processo produtivo. Agora, uma matéria-prima de baixa qualidade nunca vai gerar um produto final de boa qualidade. Então, as empresas, as grandes empresas principalmente, têm percebido que elas precisam selecionar com muito cuidado os fornecedores com os quais elas vão trabalhar. Depois de selecionados, avaliar bem esses fornecedores para ver se eles estão desempenhando da forma que elas necessitam e, de diversas formas, contribuir para o desenvolvimento desse fornecedor.
Porque muitas vezes um fornecedor ele está no mercado, ele está apto a fornecer para o mercado, só que ele não tem ainda pleno conhecimento do processo produtivo daquela empresa que o contratou. Até porque um fornecedor ele trabalha com múltiplas empresas. Então as grandes corporações já perceberam que elas precisam investir no desenvolvimento do fornecedor, capacitando, qualificando, orientando, para que ele possa melhor se adequar ao seu processo produtivo. Então, esse é o ponto em que nós do PDF trabalhamos, criando essa conexão entre fornecedor e comprador, mostrando para os compradores que aqui no Maranhão a gente tem fornecedores dos mais variados segmentos, fornecedores de muito boa qualidade. Eu posso dizer, com base na nossa experiência do PDF, que é muito difícil não ter um fornecedor no Maranhão, um fornecedor qualificado. E então as empresas já perceberam que elas conseguem captar o fornecedor e uma vez que ele já está dentro da empresa, ela precisa de fato contribuir para que ele se desenvolva, porque isso é uma relação ganha-ganha. Ganha o fornecedor porque ele se desenvolve, se aperfeiçoa, ganha a empresa contratante porque ela vai ter sempre uma qualidade no serviço que aquele fornecedor está prestando, no material que aquele fornecedor está entregando e com isso ela vai conseguir atender bem o seu cliente final. Tudo bem. Mas e quando se fala de processos de fornecedores, aí muitas vezes se esquece que subtendido sempre tem pessoas trabalhando, né, Vera? É. Como é que é isso? Então, eu estava ouvindo o Carlos e me perguntando, assim, para mim a ideia quando a gente amplia, né, o supply chain, envolve toda a cadeia de fornecedor, ela é super boa ideia imaginária, assim, ela é uma boa ideia no PowerPoint, mas na verdade exige um esforço importante, porque quando a gente está falando a melhor avaliação desse fornecedor, ele não envolve tudo o que acontece para dentro desse fornecedor. Então, a empresa, mesmo as grandes Você corporações... fala que ela se preocupa com a entrega, mas não se preocupa com o processo antes da entrega, é isso? Assim, como essas pessoas são tratadas ali dentro? Né? Como eu, grande empresa, trato o meu fornecedor para além das questões relacionadas a auditorias de processos, né, físicos, né? Como é que é a qualidade do meu produto, mas como as pessoas são tratadas. Teve até um caso, só te interrompendo, teve um caso recente das vinícolas, né, do Rio Grande do Sul. Isso, eu ia comentar icônico, né, isso. isso? Exatamente. E aí a empresa vai dizer, eu não sei, eu não tenho responsabilidade, será? Em que momento eu, grande empresa, eu responsável por essa cadeia de fornecedor, eu transponho para este fornecedor a mesma prática que eu, grande corporação, digo fazer com as pessoas que trabalham para mim. Eu acredito como valor, eu digo que é meu valor, né? Isso, exatamente. Então, eu ia mencionar exatamente esse caso, porque assim, há formas de saber, sim. Se você contrata a custos muito baixos um número grande de empregados, você é capaz de falar que aquela conta não bate, né? Alguém que avalia. Então, todas as questões relacionadas a pessoas, eu acho que tem um fundamento básico qual que é o meu valor, respeito às pessoas e o quanto eles são sem fronteira. Eu acho que essa é a questão, né? Por isso que eu comecei falando de que a ideia do supply chain é uma ótima ideia. Mas todo o entorno da tomada de decisão, elas são entornos humanos. Então, a gente precisa olhar toda vez para os nossos valores, né? Pelas questões relacionadas o que eu, como humanidade, quero para a sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir mais sobre isso, né? É verdade. Agora, nesse processo de qualificação que vocês fazem lá no PDF, Carlos Jorge, como é que é? Vocês trabalham só os processos ou também tem treinamento específico como isso que a Vera está falando agora para as empresas que estão se qualificando? Porque recebe um selinho de qualificação, não é isso? Recebe. No PDF nós temos um programa que já tem mais de 20 anos, chamado PROCEM, que é o Programa de Certificação de Empresas. A gente certifica empresas nas principais áreas de gestão, né? Principalmente qualidade, o PROCEM qualidade, que o que ele trabalha é gestão.
né? Então, ele trabalha toda a parte de gestão da empresa, desde os fundamentos da empresa, missão, propósito, visão, até as questões operacionais do dia a dia. Então, isso é o que dá, digamos assim, dá base para a empresa conseguir prestar um bom serviço. Agora, a gente sempre discute com os fornecedores e nesse aspecto a gente sempre conta muito com as grandes empresas, principalmente aquelas que são nossas mantenedoras, de passar para os seus fornecedores esses princípios que a Vera falou. Porque já há um bom tempo que há um entendimento de que, principalmente a grande empresa contratante, ela não deve se preocupar, ela já não se preocupa só com quem veste o seu uniforme. Ela se preocupa com quem está dentro da empresa. Até porque uma coisa que todos lutam para que não ocorra, um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho não acontece só com o meu empregado ou com o empregado da empresa contratada. Ele pode acontecer com qualquer um. Então, há muito tempo as empresas já percebem que questões como segurança, respeito aos direitos trabalhistas, direitos humanos, diversidade da mão de obra no trabalho, isso é uma coisa que tem que envolver todos, né? Então, e principalmente nos últimos anos, o conceito do ESG tem puxado isso muito forte. Então, cada vez mais a gente tem visto, principalmente as empresas com as quais o PDF trabalha, elas levando para a sua cadeia de fornecimentos as questões de ESG. Então, ela já começa a deixar claro para o fornecedor que não é só a responsabilidade dela, é a responsabilidade dela e de toda a cadeia. Esse olhar, esse cuidado tem que ser em toda a cadeia. Eu acho que esse caso que teve recente, que a gente estava comentando aqui das vinícolas, até a Justiça do Trabalho deixou muito claro, multou todo mundo. Sim. Né? Não foi só onde tinha o problema, toda a cadeia foi multada, porque a questão da responsabilidade, você tem que saber de quem você está contratando. Sim. Você tem que saber o que ele faz lá. Então, aquela prática do passado, não, eu estou comprando isso aqui dele. Mas aí existe hoje, até a nível mundial, né, alguns questionamentos sobre produtos que são fabricados em alguns países da Ásia, em que se questiona como é que é tratado o empregado lá, né? Isso existe e tem sido penalizado. Sim. As empresas elas maculam uma marca por falta de cuidados, né? Sim. Mas, enfim, essa questão de recursos humanos, muitas vezes a gente, quando eu falo a gente, eu falo de maneira geral, dentro de empresas e tudo mais, a gente acaba esquecendo que é o pilar de tudo, né, Vera? Não adianta você desenhar processo, como você estava comentando, vira uma coisa linda no PowerPoint. Mas se você realmente não tiver em cima de um pilar que é muito forte, que são as pessoas, ele não se sustenta, né? E a gente vê claramente em concorrentes, né? A gente estava comentando aqui, antes do programa começar, sobre algumas redes concorrentes aqui de produtos farmacêuticos, de como a gente vê a diferença lá na ponta na ponta do processo, né? O que você acha de tudo isso? Então, eu vou repetir um pouco aquilo que a gente falou. Eu acho que o empresariado, ele subestima um pouco o que é ter, de fato, uma estratégia de pessoas para o negócio dele. É uma estratégia de fato, né? Uma estratégia de fato. Porque às vezes está lá no planejamento estratégico, mas é algo que está escrito somente. E há uma confusão sobre você ter um RH implantado com processos e ter uma estratégia. Entende? Então, assim, entender o que é uma estratégia de pessoas é muito importante. E essa estratégia, ela vem do que efetivamente eu quero para aquele negócio. Acho que isso repensar isso e aprender sobre isso, de fato, é importante. E eu queria trazer uma outra coisa à luz, que é o seguinte, que palavras importam, né? E acho que a gente confunde duas palavras, que é gestão e liderança. Elas são coisas diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo como esse, que você implanta processos, etc., isso é gestão. Uma tomada de decisão em que eu incluo pessoas, em que eu incluo comunidades, ela está no âmbito da liderança. E liderança você aciona outros elementos. Você aciona ética, você aciona compaixão, você aciona outros elementos humanos.
Então, essa lógica, assim, toda essa glamorização da gestão, que é importante, porque ela é uma excelente ferramenta para que eu acompanhe o indicador, para que o negócio avance, para que eu tenha os marcadores de avanço, etc. Até para saber para onde vai, né? Isso, exatamente. Mas ela precisa ser colocada no entorno de uma habilidade de liderar. E eu noto que, por exemplo, eu fiz a minha carreira em organizações, eu vejo as outras organizações que hoje eu presto serviço, eles falam, o grupo de lideranças. Nem todo mundo é líder. Ali existem gestores. Sim. Então, separa... Aparece muito nessas reuniões, né? As reuniões dos líderes. Dos líderes. Você fala, você tem que se fazer essa pergunta. E cada um de nós está sentado em cadeira de gestão, precisa se fazer essa pergunta. É verdade. Essa é uma discussão muito boa, mas a gente vai deixar essa discussão para o próximo bloco e a gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre gestão de supply chain. Já, já.